Olá, professor Jefferson Esquina Tsushida, da Universidade Federal de Lavras. Muito obrigado por participar da série da SBF, Físicos e a Covid-19. O professor Jefferson é bacharel em Física e mestre em Física pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em Física pelo Instituto de Física da USP São Carlos e atualmente é professor adjunto no Departamento de Física da Universidade Federal de Lavras, onde é coordenador do curso de graduação em Engenharia Física. Obrigada. E para começar a nossa entrevista, eu pergunto para você sobre o objeto principal assim, do seu trabalho, né, nesse momento com relação à Covid-19, que é o grupo que você coordena está adaptando máscaras comerciais, né, de mergulho, ou máscaras comuns de mergulho com o objetivo de combater a Covid, né? Como aconteceu essa junção de pesquisadores e como é que foi a realização desse projeto? Bom, uma coisa bem interessante está aí nessa primeira pergunta mesmo, como que foi essa união, né? Eu gosto muito de destacar que isso foi uma iniciativa de alunos da graduação, tá? Foram alunos meus durante uma disciplina que se chama Projetos de Física, alguns deles, né? Eles são alunos da Engenharia Mecânica, que fazem parte de uma empresa júnior chamada Torque Júnior, né? E como eu já estava trabalhando em outra iniciativa na fabricação de face shields, né? Aqueles protetores faciais, eles ficaram sabendo, como a gente já tinha um pouco mais de intimidade, né, entraram em contato comigo, que eles queriam ajudar de alguma forma, né? Eles ficaram bem incomodados com a situação, né, com a questão da pandemia, eles queriam ajudar, né, desenvolver alguma coisa que realmente conseguisse ser entregue para a população, né? Então, isso foi uma iniciativa desses meninos da graduação, né? A gente começou a fazer alguns contatos, eles conseguiram contato com o professor Hélio Haddad Filho, que é um professor do Departamento de Ciência da Saúde, tem muito contato com a Santa Casa aqui da cidade, né? Eu também entrei em contato com outro professor amigo meu da Engenharia Mecânica, e a gente formou esse time multidisciplinar, né? Com professores do Departamento de Física, professor Hélio do Departamento de Ciência da Saúde, né? E professora da Engenharia Mecânica, o professor Sandro, né? E esses meninos trabalhando, né? E como é que funcionam essas máscaras e como é que é na prática assim, o funcionamento delas? Tá, eu acho que mostrar, né? Eu acho que é bem melhor, né? Aqui a gente tem a máscara, né? Essa é a máscara de mergulho, ela vem com esse conector aqui em cima, que é o sistema de snorkel, né? Quando o mergulhador está mergulhando, essa parte fica para fora, né? Onde é a entrada de ar. A saída de ar seria por baixo, né? Então, o que a gente fez? Foi retirar esse adaptador, esse conector desse snorkel, né? Que é a entrada de ar, e desenvolvemos um adaptador, né? Que ele se conecta na parte superior, né? Então, é por onde a diferença, né, desse sistema é que tanto a entrada quanto a saída na face superior. E a gente fez algumas modificações, né? Por exemplo, nas retiradas de válvulas, né? Essa válvula era virada ao contrário, que ela permitia a saída de ar, né? Na verdade, agora a gente não quer que esse ar saia. O interesse é que esse ar fique preso mesmo dentro da máscara e retorne para o respirador, né? Para ele ser filtrado. Esse que foi o grande objetivo, né? Na verdade, a gente não teve essa ideia original, né? Essa ideia ela surgiu de um médico lá na Itália, quando a Itália estava naquele pico de pandêmico, né? Então surgiu essa iniciativa na Itália, o que a gente fez, e nessa iniciativa na Itália teve a Decathlon, que é uma grande marca esportiva, ela doou todo o estoque que ela tinha dessas máscaras. A Decathlon do Brasil fez a mesma ação, ela doou 2.200 máscaras para o pessoal lá de Campinas, né? Só que eles já estavam trabalhando e a gente queria, os meninos viram isso, foi interessante, a gente começou a buscar, né, formas da gente conseguir fazer isso. Então nós adquirimos máscaras comerciais, né, de outros fabricantes. No caso aqui, essa máscara foi comprada pelo professor Hélio, né? A gente adquiriu essa máscara, começamos a fazer os testes, né, de conexão, de vazamento, tudo isso desse adaptador. E aqui o que a gente está trabalhando é com isso, né? A gente vai adquirir essas máscaras para depois entregar isso para os hospitais.
E como foi já teve uma experiência de adaptação, né, na Santa Casa de Lavras. E como é que foi essa Isso. experiência? Na verdade, a gente passou por o que a gente chama de processo de validação, né? E a gente tinha duas etapas. O primeiro processo era validar a conexão, né? Encaixe e máscara. A gente, na verdade, tinha até um conector inicial, né? Bem maior, tá vendo? A gente melhorou ele, então tornou ele menor, gastando menos material, que isso é importante também. A gente mudou até mesmo o método de fabricação, a gente usava um método de fabricação FDM, né, de impressão 3D, que era por filamento. Agora a gente usa um outro método que é chamado de estereolitografia, que é um método bem mais, em termos assim, superior, né, o produto final. Ele é muito ele é praticamente idêntico ao que é projetado no computador, né? Então o material também é um material mais nobre, né? Então a gente passou por essa etapa, né, de produção desses conectores, né? Foi essa validação primeiro, né? A gente fez vários testes, né? Até conseguir chegar no modelo correto, né? Então a gente validou o encaixe, verificou que não havia vazamento. Agora a questão era ver na prática como é que funcionava, né? Então, por intermédio do professor Hélio, nós fomos na Santa Casa da cidade, né? Conversamos e fizemos o teste com dois profissionais muito experientes da parte de ventilação mecânica, né? Que são os fisioterapeutas respiratórios da Santa Casa. Eles foram as pessoas que testaram a máscara realmente. Tá? Então, a gente fez toda a validação na Santa Casa, questão tanto de conexão das mangueiras, até tem uma mangueira aqui que eu posso mostrar, né? Essa é uma mangueira que conecta ao respirador, né? Então, foi feita essa verificação dessa conexão, né? O encaixe foi perfeito, não tinha vazamento, não tinha nada aqui. E a questão da máscara no rosto. Isso era o principal ponto, né? Da validação desse encaixe no rosto, de não ter vazamento. Porque essa máscara foi produzida para estar mergulhando. E quando você está mergulhando, a pressão da água empurra a máscara contra o rosto. Então, normalmente, ela já veda. E no respirador, não. No respirador, nós temos o ar, né, sendo injetado pelo respirador, então ela tende a expelir a máscara do rosto. Então, essa era uma etapa muito crucial, né? Da gente verificar essa questão de vedação da máscara no rosto, do qual a gente verificou também que foi excelente a vedação, né? Então, a gente teve o processo inteiro validado. Tanto o processo de validação de encaixe, né? Da peça em si do adaptador, validamos o adaptador, quanto também do conjunto completo em uso mesmo. Então, a gente fez esse teste bem detalhado já na Santa Casa da cidade. Nossa, muito interessante. E vocês sabem avaliar o custo-benefício, né, dessas máscaras em relação às tradicionais que são encontradas? Sim, não somente custo-benefício, mas algumas outras vantagens, né? Dá para listar algumas, né? Mas acho que as três principais que eu posso destacar, o custo-benefício é um custo bem interessante. Essa máscara é comercial, então ela é adquirida aí na faixa aí de 120 a 150 reais. A gente consegue adquirir isso no mercado. Tá? O custo de adaptação, o custo total assim, de adaptação fica por volta de 350 a 400 reais. Enquanto que uma máscara comercial mesmo, que é chamada de face inteira, né? Que é usada mesmo em respiradores, ela deve estar por volta de R$ 2.000, né? E uma coisa muito importante que não é somente isso. As máscaras comerciais, né, elas são não comerciais, né, as máscaras para uso mesmo hospitalar, elas precisam ter 5 tamanhos diferentes, que vai desde o PP até o GG, né, devido ao tamanho da face da pessoa, né? Então, além de ser caro, o hospital precisa ter vários modelos, né? Então, isso acaba encarecendo ainda mais. E com essa máscara, não, somente só 2 modelos. Ela já é suficiente, porque como ela tem toda essa vedação de silicone, né, isso se adapta a vários tamanhos de rosto diferentes, né? Então, a gente só tem uma de tamanho pequeno, mas para tamanho grande, né? Então, só com 2 modelos a gente já consegue estar abrangendo todo o leque possível de pacientes, né? Assim, de diferenças de face mesmo, né? De tamanho de face. Então, outras vantagens, principalmente, que a gente verificou também, né? Além desse custo-benefício, como ela é maior, né? Ela tem esse sistema aqui em volta do nariz, então a questão de embaçamento no olho é bem menor, tá? Ele impede essa questão de estar embaçando. Como tem um espaço maior, principalmente no maxilar, o maxilar pode se mexer, então a conversa mesmo entre paciente e médico é muito facilitada, né? Já que a outra máscara é muito pequena, ela prende a boca,
Então, o médico dialogar com o paciente é difícil, tá? Por ela ser maior também, ela diminui a sensação de claustrofobia, né? Que é uma coisa muito ruim mesmo, essa parte da ambiência do paciente, né? Já está numa condição ruim, ainda mais essas máscaras pequenas no rosto, a sensação claustrofóbica é muito alta. Tá? E uma coisa que a gente viu, que a gente até ficou bem espantado, né? Isso merece um pouco mais uma investigação um pouco mais a fundo, né? Mas nesse primeiro teste que nós fizemos, a questão da vedação dessa máscara, ela foi muito superior à máscara comercial. Tá? Porque no respirador tem várias variáveis que você consegue verificar e uma delas é vazamento, né? E a gente verificou que o vazamento nessa máscara ele foi muito menor do que a máscara que já é usada comercialmente, né? Essa máscara é disponível. Né? Então, por ela pegar, acho que nossa maior parte do rosto, então ela vedou muito melhor. E isso é muito importante. Essa é a principal coisa que a gente quer evitar, é que esse ar contaminado, né, ele vá ali para o exterior. E isso é muito, muito ruim, principalmente para os profissionais de saúde. Então, esse foi um dos principais objetivos, né? Não permitir esse contágio, né? Ou diminuir muito a possibilidade de contágio, né? Desses profissionais que atuam na linha de frente mesmo, tá? Aqui na cidade, por exemplo, a gente teve 17 casos de profissionais de saúde contaminados na última semana, né? Esses profissionais sendo contaminados são eles que estão ali na linha de frente. Como é que a gente repõe essa mão de obra, né? Que é qualificada? Então, isso aí pode agravar ainda mais, né? Essas situações. Então, o uso desse tipo de equipamento, né? O nosso maior interesse é estar protegendo esses profissionais de saúde, né? Que não são somente médicos, não são somente enfermeiros, né? Todo o pessoal que está ali naquela linha de frente ali, que é muito importante nesses momentos. Entendi. E como tem sido o trabalho com esse grupo de alunos que, assim, à distância, né? Porque você falou inicialmente que foi uma iniciativa dos alunos de graduação, mas a gente está em quarentena. Como é que foi o desenvolvimento do trabalho, já que eles estão à distância, né? Sim. Acho que a melhor expressão que eu poderia falar é que eles foram show de bola, sabe? Uns meninos de comprometimento total, né? Então, o projeto, o desenho 3D de todo esse adaptador foram feitos por eles. Né? Eles fizeram desde o projeto inicial, então a gente fez a primeira impressão do primeiro modelo, viu que não estava batendo, né, as medidas. Então eu aqui em casa, usando o paquímetro que eu tenho aqui, consegui medir, passei para eles. A gente ficou nessa ida e vinda, mas sempre eles coordenando toda essa parte de desenvolvimento da peça, certinho. Todo o desenho 3D foi feito por eles, né? Aí eles enviaram esse modelo para a gente, que a gente usou os equipamentos da universidade para estar fazendo a impressão, né? Então, e não somente nessa parte, né? Na parte também agora de como a gente está tendo que adquirir essas máscaras, né? Essas máscaras não foram doadas, né? Então montou-se uma colaboração, né? Uma parceria entre a Unimed da cidade, a prefeitura municipal. Se não me falha a memória, a Unimed foi quem adquiriu as máscaras, que chegaram ontem à noite. Né? Agora a gente está adquirindo o insumo, né, para ser usado na confecção do adaptador, que é um insumo bem caro, não é pouca coisa, que ele vai ser adquirido pela a prefeitura municipal, né? E na universidade a gente usa toda a infraestrutura disponível dos laboratórios, né, dos professores, para estar fazendo essa parte de confecção. Né? Então foi aí uma rede de colaboração muito importante, né? Desde os alunos trabalhando nessa parte de desenvolvimento dos adaptadores, de correr, de identificar qual seria a máscara que a gente conseguiria estar comprando em grande quantidade, né? Porque tem alguns modelos diferentes. Então, foi estabelecer isso, contato com os fornecedores, correr atrás de orçamento, tudo isso foram feito pelos alunos, sabe? Para esses meninos. Então, eles estão todos de parabéns mesmo. Estão bem empenhados nisso. Então, a única questão que esse trabalho online, assim, né, que veio atrapalhar, foi a gente ter esse contato um pouco mais perto, mas em questão de eficiência foi total, né? Então, não tivemos problema nesse trabalho à distância, não. Se viraram muito bem. Na verdade, até mesmo com as pessoas que eu conversava, eu achava que eles estavam aqui, né, a gente conversando pelo celular, pelo computador, eu descobri que estavam cada um numa região diferente, aí, né? E mesmo assim, todo mundo muito cronometrado, muito certinho, então funcionou bem legal mesmo. Então de parabéns, esses meninos.
E só para completar, assim, tem alguma outra informação que você deseja acrescentar? Que eu não acabei me Acho que perguntando? a principal... não, tá. Acho que a principal coisa, assim, eu acabei falando que foi essa parceria, né? Entre três coisas diferentes. Teve a parceria entre o setor privado, né? Que seria mais ali com a Unimed, essa associação de médicos, né? Com o setor público municipal, né? Com a partir da prefeitura. A prefeitura está apoiando não somente nisso, né? Nos face shields eles ajudaram muito também. O material foi fornecido pela prefeitura, né? E a universidade de portas abertas para estar ajudando nisso, né? Cedendo os equipamentos, que não são coisas baratas, né? São equipamentos bem caros, toda a expertise do pessoal por trás e a boa vontade, né? Então, aos pouquinhos a gente consegue fazendo, né? A gente queria estar fazendo um pouco mais rápido, né? Mas a burocracia às vezes acaba atrapalhando um pouco. Mas estamos batalhando para conseguir concretizar, né? E realmente entregar essas máscaras mesmo para o pessoal. A gente tem visto da outra iniciativa lá de Campinas que tem surtido muito efeito, né? Teve várias coisas, teve vários relatos, né? Que, por exemplo, o uso dessas máscaras, em alguns casos, não está sendo necessária um processo de intubação, né? Ou está retardando esse processo de intubação de pacientes graves, né? Tem alguns indícios que a utilização desse tipo de máscara pode ajudar nessa parte, né? Então, isso já é muito importante. Qual é a previsão que vocês têm, assim, para a entrega dessas máscaras, ou ainda não tem uma previsão certa? A previsão correta, assim, vou te falar, é meio complicado porque a gente está dependendo de um processo licitatório para conseguir o insumo, né? E como a gente sabe, não é todo o processo de licitação, né? Nesse momento está um pouco mais rápido, né? Mas mesmo assim ainda tem uma certa morosidade em todo o processo. Sim. O que a gente está avaliando é verificando se nós temos uma parte desse material já na universidade. Se esse material estiver disponível, pelo menos uma parte que seja, a gente já vai começar fazendo com o que nós temos. E depois a gente segue com o que for adquirido, né? Mas as máscaras já estão aqui, então isso já é muito importante, né? Porque agora a gente precisa pegar essas máscaras e verificar se elas são no mesmo modelo correto, né? Fazer essa parte de validação de encaixe, mas ser bem tranquilo. E Né? vai Depois é só beneficiar, aguardar. desculpa, e vai beneficiar o Hospital de Lavras, né? E outros hospitais vizinhos, ou Na verdade, somente os outros? a gente vai entregar em 3 unidades aqui de Lavras, né? Nós temos 2 hospitais, que é o Vaz Monteiro e a Santa Casa, e temos também a unidade de pronto atendimento, que está terminando também a construção de um hospital de campanha. Então, a ideia é entregar para esses 3 hospitais aqui da região. Da região não, né? Da cidade, principalmente, porque a cidade que é o polo onde concentra, né? O atendimento de várias pequenas cidades ao redor aqui. Uhum. Então, Lavras acaba concentrando bastante. Atualmente, nós temos, acho que se não me falha a memória, 26 leitos de UTI para isso, né, para o Covid, com respiradores, né? E está na perspectiva de adquirir mais respiradores, então a gente vai ajudar nisso. A perspectiva é que a gente forneça entre 15 a 20 conjuntos desses, né? Já são suficientes para estar toda a demanda, né, por existente na cidade. Entendi. Professor Jefferson Esquina Tsuchida, muito obrigada, da Universidade Federal de Lavras. Agradeço em nome da SBF. Eu que agradeço. Muito obrigado.